importante? É que eu tenho um recado de Deus para ela, vice. Então, o senhor só vai poder falar dia 16 de dezembro, 7 da noite, vai ser no sábado, vice, aqui nesse mesmo recinto. Oxente, então se assim seja, dia 16 de dezembro, às 7 da noite, eu vou estar aqui, esperando por ela. Então, se assim, muito bem, licença, dona pastora, licença, seu anjo. Licença, pastora, que eu também vou me arribar daqui. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para ele. Aleluia. Glória a Deus. Então está lançado aí o convite, dia 17 de dezembro. 16? 16 de dezembro. Eu entendi. 16 de dezembro. Então todos estão convidados para vir na peça, né, que eles estão preparando sobre o nascimento de Jesus. E nós nos alegramos sempre. Só de estar em comunhão já é tão gostoso de estar junto. E a esse Deus toda a honra, toda a glória. Esse Rei da glória, Ele está aqui, eu creio. Você crê também? Amém. A esse Deus que veio em forma corpórea e habitou entre nós. E morreu, mas ressuscitou. E um dia Ele virá nos buscar. E nós continuamos falando, nós estamos numa série. Quem tem estado aqui, né, nos domingos, nós estamos falando sobre o advento de Jesus. E esse domingo foi incumbido a mim estar falando sobre isso. E é uma coisa que é muito maravilhosa. Só de a gente começar a pesquisar a palavra, a gente vai sentindo a presença do Senhor, vai sentindo esse Deus conosco, vai sentindo essa graça maravilhosa da salvação sobre as nossas vidas. Então, o advento a palavra advento já quer dizer o aparecimento ou chegada de alguém ou algo. Aquilo que começa ou se institui. Então, nós vamos começar com o advento da chegada. Quando Jesus veio pela primeira vez, a primeira vinda dele, o primeiro aparecimento. E não foi uma coisa que Jesus apareceu e pronto, não. Mas eu lendo a palavra, eu vi que esse advento, ele foi anunciado. E ele foi anunciado pelos profetas muito antes. E eu quero ler com vocês, o primeiro profeta que anunciou sobre a vinda, a chegada do Messias, foi o profeta Zacarias. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, em Zacarias 9:9, olha, há 520 anos antes do nascimento, antes de Cristo, já vinha sendo anunciado. E Zacarias, lá no livro de Zacarias 9:9, está escrito assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. Olha, muitos anos antes, como esse anjo apareceu, o anjo apareceria a Maria também, que depois nós vamos ver lá em Lucas 1:24, falando sobre essa vinda maravilhosa, sobre esse advento tão grande. E ele viria, em sinal de humildade, ele não viria num cavalo lindo, ponente, mas ele viria sobre um jumentinho, como sinal de humildade. E para a glória do Senhor Jesus, não parou aí. Ainda depois daí a gente pode ver lá em Isaías, se você também quiser abrir a sua Bíblia, Isaías também profetizou, já uns 690 anos, 700 antes também de Cristo, que Jesus viria. E nós vamos ler também lá em Isaías, talvez você fale, tá, vamos ler a Bíblia, tem que ler Isaías 7, vamos procurar lá Isaías. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Já pego. Isaías 7, vamos abrindo.
Como eu disse no outro dia, eu não tenho no computador, mas está aqui na palavra, a gente vai esfolhando, demora um pouquinho, mas a gente acha. 7,14 que diz: portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías profetizando, já falando, Emanuel, Deus conosco, esse mesmo que está aqui, que a gente sente gostosa a sua presença. Foi profetizado, foi falado. Então Jesus não caiu assim, nasceu Jesus, não. Foi profetizado. E o Senhor foi preparando o momento certo dessa vinda. Essa vinda desse mestre maravilhoso, desse mestre que teria uma vida sofrida sim, como homem, 100% homem, que ele era 100% Deus, mas era 100% homem também. Ele sofreu na pele, tudo que nós também sofremos, padecemos. O pecado havia entrado no mundo e Deus falou: acho que eu vou desistir desse povo. Ele falou: não, eu vou lá, vou salvar. Então nós temos esse Salvador, ele nos remiu, e de uma forma muito difícil. Já para o nascimento dele foi difícil. Não houve um lugar aberto, não, ele foi humildemente, nasceu numa estrebaria. Não havia lugar para que o mestre nascesse. Mas ali no meio dos animais, uma forma também de mostrar a humildade que nós, seres humanos, às vezes precisamos de tanta coisa, mas às vezes só um hálito de um animal já pode aquecer, que aqueceu o corpinho dele. Então, de uma forma tão linda, esse mestre, esse rei dos reis veio, e ele veio para nos salvar. Aleluia. Veio para nos buscar. E se você hoje está aqui, é porque você abriu o teu coração e deu lugar para ele nascer no teu coração, nascer no meu coração. E hoje ele tem oportunidade, né? Tem oportunidade através de mim e de você, de alcançar outras e outras e outras vidas. Então, nós vamos ver também, quando ele apareceu para Maria, vamos lá em Lucas 1:26, quando o anjo apareceu, né? Lucas 1:26. Eu estou um pouquinho rouca ainda, mas vocês me perdoem. Então, olha o que aconteceu, como foi avisado, anunciado. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a salvação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Olha que coisa linda. O Senhor preparando todas as coisas, preparou um ventre de uma virgem. Nós a respeitando, nós não adoramos a virgem, porque muitos adoram, mas nós não adoramos, mas respeitamos e consideramos essa grande mulher. Foi difícil para ela, não foi fácil,
Muitas dificuldades teve ali, porque como ela ia se explicar estando grávida? Mas o Senhor disse que era do Espírito, e Ele agiria, Ele faria todas as coisas acontecer, como fez. E foi difícil até o nascimento depois, porque, como eu já disse, não havia lugar. Ele foi nascer numa estrebaria, mas ele nasceu, ele viveu. E ele viveu entre os homens até os 30 anos, ele foi ali caminhando, aprendendo. Já desde menino ele sabia as Santas Escrituras, porque ele teve um momento que deu um sumiço quando os pais procuraram. Ele estava na sinagoga falando da palavra, discutindo a palavra. Grande sabedoria já tinha. E 3 anos ele teve de ministério. 3 anos ele ali compôs os seus discípulos, ensinando, começando os seus milagres. O primeiro foi transformando água em vinho e simbolizando que ele pode transformar todas as coisas. Ele tem todo o poder, ele tem toda a graça. Ele multiplicou pães, ele curou leprosos, ele abriu vista a cegos, ele teve um ministério maravilhoso. E ele quer que nós também, como discípulos seus, tenhamos um ministério aqui nessa vida, quando nós temos aqui a oportunidade de estar também fazendo obra. E ele disse que nós faríamos obras maiores ainda do que as que ele fez. Obras maiores ainda. E tanta coisa linda. E ele, verdadeiramente, depois ali, tudo ia se cumprindo, porque havia já também profecias ali que ele havia de morrer. Havia de ter uma morte. E uma morte difícil, uma morte como os criminosos, como os assaltantes, como os assassinos, uma morte de cruz. Mas ele não tinha pecado, mas ele tinha um propósito e um plano de salvação, e esse plano de salvação ele não negou. Teve momento ali no seu vitupério que até ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. E ele conseguiu ali passar esse momento. E ali na cruz, muito difícil, foi cuspido, foi colocada aquela coroa de espinho, mas ele foi até o fim. Por amor ele se entregou, por amor ele se deu, porque verdadeiramente ele tem um propósito comigo, contigo, com cada um de nós. Então, esse momento desse advento é de nós estarmos hoje aqui celebrando e contando aquilo que foi a vida de Jesus, tudo o que aconteceu ali, e nós nunca esquecermos. Como no dia da ceia a gente fala que vamos comer esse pão e tomar esse cálice e anunciar a morte dele até que ele venha, e nunca se esquecer, e cada dia mais ter desejo de servi-lo, cada dia mais ter desejo de honrar esse nome, que é um nome sobre todo nome, e é um nome que a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua um dia confessará que ele é o Senhor. Ele é o Senhor, o Rei da Glória, esse Deus conosco, Emmanuel. E aí o segundo evento, ele morreu naquela cruz, mas ao 3º dia ele ressuscitou, porque a palavra também assim dizia que ele haveria de ressuscitar. Ainda que ele ensinou os discípulos, ainda que ali nós vemos que nos evangelhos, nós vemos que no Sermão da Montanha, ele preparando, ele falando como deveria ser e o que ia acontecer, mas muito até não creram, duvidaram. Quando Jesus morreu, se entristeceram, como sempre eu gosto de falar, os discípulos ali no caminho de Emaús, comentando: poxa, pensamos que viria um rei, que ia nos salvar, agora ele já morreu, e iam voltando. Mas Jesus foi ali no caminho e falou: olha, vocês não lembram que eu falei através dos livros dos profetas, e tanto que eu falei, ele ressuscitaria, e ele tinha... E os discípulos não estavam acreditando. Mas quando ele partiu o pão, eles viram que era Jesus. Aleluia. E retornaram novamente ao caminho. Voltaram novamente para Jerusalém. E ali em Jerusalém, que ele havia uma semana antes entrado triunfalmente num jumentinho, como foi a profecia de Zacarias. Mas naquele mesmo lugar, ali também
depois de tanto triunfo, de tanta glória, ele também foi esbofetado, ele foi machucado, por amor a mim e a você. Então nós paramos aqui e vamos dar valor a isso, vamos dar valor a esta morte, vamos dar valor a esta mensagem, essas boas novas do Evangelho, vamos crer. E agora aqui, ele prometeu, e tudo o que ele prometeu foi cumprido, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! E ao terceiro dia, quando o anjo falou ali também para aquelas mulheres: quem vocês procuram aqui no meio dos mortos? Ele vive. Aleluia! E ele vive, ele reina para todo sempre. E ele é Deus conosco sempre. E aí tem o segundo advento, que vai ser a vinda dele. A vinda dele. Porque se nós formos ver lá em Hebreus, fala: aquele que há de vir virá e não tardará. E ele não tem prazer naquele que retrocede, mas ele tem prazer naquele que prossegue avante, olhando para ele que é o alvo. E ainda lá em Apocalipse diz: olha, tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Porque a coroa da eternidade, ela vai ser tomada à força mesmo, com o nosso esforço. Porque se nós bobearmos ou se nós fraquejarmos, nós perderemos o direito dessa eternidade. E é isso que o inimigo das nossas almas quer, que nós não venhamos estar nesse advento, do dia que ele vier nas nuvens com a trombeta tocando, com poder e com grande glória, dizendo: vinde benditos do meu Pai, vinde possuir por herança aquilo que foi prometido desde o início. E lá em Apocalipse 22, está escrito várias vezes que cedo venho, sem demora venho, presto venho. Então essa vinda é verdadeira. Vamos nos preparar. Não vamos ser como aquelas virgens imprudentes que não preparou o azeite, e quando o noivo chegou, a lamparina estava apagada. Porque muitas vezes a nossa lamparina está meio fumegando, mas ele diz que não apaga. Ele vai acender mais e mais essa lamparina. Então você vai ter desejo de mais e mais se você for para os pés do Senhor. Mas se você for se afastando, e é isso que o inimigo quer, que nós nos afastemos para não viver esse advento maravilhoso que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá nos buscar e nós cremos nisso. Estamos aqui como forasteiros de passagem, não é aqui o nosso lar. Mas ele disse lá em João 14: eis que vou vos preparar lugar, e quando eu for preparar, eu venho buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E lá não haverá mais dor, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais sofrimento, não. Aqui no mundo, o próprio Jesus disse: vocês terão uma tribulação, vocês terão dificuldade, vocês terão, viu, Cris, no dia da morte do ente querido, todos aqueles que perdem duro, né? Mas depois naquele lugar não haverá mais. Aleluia. E nós veremos, lá verei meu Pai. Aleluia. Lá verei, nós veremos todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, todos aqueles que um dia, ainda que muitas vezes nós nem venhamos saber se ele aceitou ou não, mas Deus sabe e conhece o coração de cada um. E nós vamos ter, o pastor Nelson costuma dizer que nós vamos ter surpresa, né? Acho que é 3, né, Nelson? 3 surpresas. De nós chegarmos lá e não ver quem que nós achávamos que viríamos. De nós chegarmos lá e ver quem que é outro. A gente achava que não ia. Que não ia, né? Tem pessoas que às vezes a gente fala: não, isso aí é um santo, vai para o céu. E às vezes outro fala: isso aí vai para o inferno, isso aí não tem jeito. Às vezes nós vamos ter surpresa, ele vai estar lá. E também de nós mesmos estarmos. Porque se nós não perseverarmos até o fim, não é vir na igreja um dia ou outro, de vez em quando lembrar de Deus quando aperta o calo, quando as coisas estão difíceis a gente lembra e ora e tal, depois quando as coisas estão bem a gente esquece, mas é perseverar dia após dia na presença do Senhor e garantindo esta coroa ali na eternidade. Então vamos ficar na dispensação da graça, vamos ler a palavra, vamos entender aqui que as coisas não acontecem por acaso, mas tudo tem um propósito. E principalmente, Jesus não morreu à toa, mas Ele morreu para nos salvar,
para que verdadeiramente nós fôssemos retornados, porque o homem perdeu o direito do paraíso quando pecou. Mas nós temos essa segunda chance de voltar para o paraíso. Então prepara-te, ó igreja, porque breve Jesus virá. Breve virá para nos buscar. Aquele que morreu, aquele que ressuscitou, ele vai vir novamente. Vamos perseverar, não vamos deixar, e vamos fazer as coisas com muita alegria. Alegria no nosso coração, porque ele morreu para nos salvar, e porque agora ele vive dentro do nosso coração. Nós podemos crer, como aquele louvor no amanhã, podemos crer que o dia de amanhã será melhor, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não dependemos aqui de homem, de governo, nós dependemos somente dele, para nos ajudar cada dia, e estar perseverante, estar animados e encorajados para esse segundo advento. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. E leia a palavra, leia, vai lá procurar, procura saber por que Jesus nasceu. Procura, agora a gente tem facilidade ainda de estar com o Google aí, né? Procura, se não lembra de onde está um versículo, pede ao Senhor orientação, procura, examina as escrituras, porque nós vamos encontrar ali resposta para todas as nossas dúvidas, e vamos cada dia mais estar crendo no Senhor, porque tudo está aqui na palavra. Vem, o grupo de louvor vem, e eu vou estar fazendo uma oração para nós, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós temos aqui também esse caderno, que são anotados pedidos de oração, tem vários pedidos, eu creio que muitos deles aqui já foram respondidos, e nós estamos em oração, né? Estamos em oração, e eu incluo também, já tenho incluído a mãe do Wesley, que estava internada, ela está aguardando uma cirurgia, ela quebrou um fêmur, né? Então está aguardando cirurgia ali, ela já era para ter feito, mas teve umas complicações ali com o coraçãozinho, umas infecções e tal. Então nós estamos orando e crendo no poder, né, que vem do Senhor. Já agradecemos o Senhor também, porque também tivemos outra pessoa também conhecida que quebrou o fêmur, que foi o pai do Daniel e do Henrique, mas graças a Deus ele já operou, já na sexta-feira ele teve alta, está animado, está em casa, glória a Deus, né? E não é novinho não, viu? Ele tem 94 anos, né? E ele que cuida da esposinha dele, que ela é um pouquinho, 92, isso. Eu pensei que ela era mais velha que ele. Então já tiveram essa... E agora, né, tem os cuidados para a recuperação. E cada pedido de oração, pela irmã Celina, que hoje não estava muito disposta, também não quis vir, né? Também já vai fazer 90 anos, nossas queridas. Então a gente vai orando por essas vidinhas, e cada pedido de oração que está aqui, que o Senhor tome. E aquele pedido que você tem de um vizinho, de um parente, de um amigo, alguma situação na tua casa, no teu lar, vamos colocar agora diante do Senhor. Lembre de colocar cada nome aqui também, tá bom? Pai querido, nós paramos de